Fala, turma, tudo certo? Hoje estamos aqui com a treinadora Bruna Machado e é uma honra ter uma pessoa tão especializada e tão bem sucedida na profissão dela. E se você está aí e quer aprender um pouco mais sobre treinamento específico para mulheres, fique conosco nesse podcast. Boa tarde, Bru, começando nosso programa aqui e hoje eu gostaria que tu falasse um pouco de ti para iniciar, tá? Como tu começou a tua carreira, como que tu começou a gostar de trabalhar especificamente com mulheres, o que que isso hoje é para ti? Por favor. Então, boa tarde, gente, eu sou a Bruna Machado, treinadora e ex-atleta de fisiculturismo e é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Perfeito. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. E respondendo então a pergunta do Dionei sobre o que me motivou, né, a trabalhar com mulheres. Primeiramente pelo fato de entender a cabeça da mulher, né? Eu trabalho, estudo muito essa parte, então eu sei o que se passa, eu sei o que a mulher precisa, eu consigo olhar e já saber o que ela está necessitando naquele momento, a angústia dela, sabe? Então, isso é uma coisa que me motiva muito, ter experiências e conseguir passar isso adiante. Perfeito, perfeito. Isso. Bru, legal entender que tu pegou esse nicho das mulheres por querer não só por ser algo financeiramente ou uma questão de mercado que fosse mais benéfica para ti, mas por poder se comunicar com as mulheres de uma certa forma mais fácil, né? Então, hoje, dentro do que tu trabalha, tu chega a dar atendimento presencial para as mulheres que tu trabalha, é só consultoria online? Como que funciona esse projeto teu? Como que funciona esse trabalho? E como que tu iniciou ele, né? Assim, até chegar no nível que tu estás hoje. Perfeito. Eu iniciei o trabalho na musculação. Era personal trainer, passei por algumas academias. E nesse período, foi ali também que eu consegui identificar com quem eu queria trabalhar. Porque eu trabalhei com idoso, trabalhei com gestante, trabalhei com homens, né? Todos os tipos, gêneros diferentes. Então, foi ali que eu comecei a identificar com quem eu queria trabalhar. O que eu queria e o que eu não queria trabalhar. Então, a partir desse momento, quando veio a pandemia também, que foi uma questão bem forte, eu já queria ampliar essa questão do meu trabalho, porque eu via que eu ficava limitada na academia. É um número X de alunos que eu posso dar. Eu já estava trabalhando 12 horas e eu não conseguia ganhar mais. E eu pensava assim, cara, eu estudei bastante tempo, eu sou inteligente, eu não sou guardadora de anilha para ficar... Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, entendeu, gente? Eu já tive nesse momento, mas eu sei que outras pessoas vão passar por esse momento. E, poxa, valorizo muito, sabe? Eu adorei. E se me perguntarem o que eu gosto, eu amo ser personal trainer. Talvez, né? Não descarto possibilidades futuramente. Quando vê, né, já estou bem tranquila e quiser futuramente dar uma aula ou outra para algum aluno, porque me faz bem, me fez muito bem. Eu peguei uma experiência muito boa. Porém, eu percebi que eu não conseguia faturar mais. Além disso, eu não estava pensando simplesmente no valor, e sim em quantas pessoas eu poderia ajudar com o meu trabalho. Eu consigo ajudar 12 meninas no dia, trabalhando 12 horas. Tá, mas será que eu não consigo ajudar mais e, como consequência, ganhar mais? Então, foi isso que eu comecei a pensar. Pô, se naquela época minha consultoria era R$55, R$65, e minha consultoria não, meu personal, uns anos atrás, R$60. A consultoria era R$180 no início lá, né? Sim. Quando começou. E eu pensei, não, cara, tem alguma coisa errada. Então, se eu trabalhar 12 horas por dia, faz o cálculo aí quanto que ia dar por dia, né? Pra mim não era um valor ruim, mas eu sabia, eu queria mais. Eu tinha essa ambição de mais, sabe? Então, eu quis escalonar essa questão do meu trabalho de uma forma que eu pudesse ampliar. Então, foi aí que eu comecei com a consultoria. E por que as mulheres? Por que as mulheres? Porque eu conseguia entender o que elas estavam sentindo. Eu conseguia saber que num período menstrual
É nesse momento que eu vou saber atuar, é nesse momento que eu vou saber o que ela tá passando. É nesse momento que ela vai ter aquela compulsãozinha mais por doce e eu vou saber como agir, o que eu vou fazer naquela hora com ela, sabe? Ter um feeling maior, né? Ter um feeling mais específico para a mulher. Então, a mulher tem toda essa questão da ansiedade, questão hormonal, tem a parte de estética, principalmente. Hoje o meu nicho é estética, né? Eu gosto de trabalhar aquela menina que quer ser gostosa. Sabe a menina da praia? Sei. Decidida. Decidida. A menina quer ter cinturinha, pernão e bundão, quer ficar gostosa, é o meu nicho. Eu gosto disso, mas principalmente que as meninas se sintam bem com elas mesmas. Por quê? Eu não faço comparação nenhuma. Sabe? Comparação de... Porque hoje, com a questão do Instagram, a gente acabou entrando num outro assunto, mas que eu acho importante falar. A vinda do Instagram, redes sociais, tem muita comparação. Então, eu converso com elas sobre a intoxicação do Instagram. O Instagram te intoxica porque tu fica se comparando. O podcast lá, ele tem um microfone melhor, ele tem um celular melhor. E as meninas a mesma coisa. Como é que a menina lá consegue o resultado com a Bruna, emagrece 6 quilos e eu não consigo? Como é que a fulana consegue e eu não consigo? Cara, são realidades diferentes. Talvez a menina tá na página 1, né? Tá começando e a outra já tá no capítulo 10. Então, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, um fim não digo, mas, né? Um caminho a percorrer. Então, a menina precisa entender isso. Então, eu avalio cada uma através desse feeling, avalio individualmente. Então, avalio a tua rotina, o que tu faz, se tu tem filhos, quantos anos tu tens. Então, tudo isso é avaliado através de uma anamnese que eu faço muito bem feita na consultoria para entender a tua rotina. Não é uma dieta de gaveta, não é um treino copia e cola. A individualidade tem que acontecer. Nenhuma mulher tem a mesma rotina que a outra. Aliás, nenhum ser humano, né? Cada um tem a individualidade. E isso é muito importante para que tu tenhas o resultado que o teu cliente deseja. E eu bato muito nessa tecla, sabe? Então, isso para mim é fundamental. A individualidade, que é o princípio básico ali, né? Hoje. E não se comparar. Sabe? Tu precisa ter esse feeling de não comparar um cliente com o outro, elas mesmas não se compararem, tu ter esse cuidado, essa sensibilidade. Quando tu fala em mulher, tu tem que ter uma sensibilidade. Então, isso eu tenho muito isso, sabe? Pelo fato de ter sido atleta, me trouxe muito à tona. Então, eu já passei por muita coisa. Todos os perrengues que elas estão passando, eu já passei. Então, eu sei o que elas vão estar passando lá no momento. Quando alguma coisa apertar, ou quando chegar mais inchadinha no final de semana, ou quando elas não me mandam as fotos de atualização, eu sei o que está passando na cabeça delas. Eu entendo que talvez ela saiu da dieta e ela não quer mandar as fotos porque ela está mais retida. Porque isso acontece com todo mundo. Eu entendo que daqui a pouco ela ficou com medo de mandar as fotos pelo julgamento do treinador. O que a Bruna vai pensar se eu não entregar o resultado que ela quer? Muitas meninas pensam isso. Mas eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho de forma individual. Tá, mas o que aconteceu? Você conseguiu dormir a semana inteira? O teu filho não ficou doente? Teve algum problema que tu precisou faltar? Tava com prova na faculdade? Fala comigo, o que tá acontecendo que não conseguiu fazer? O que a gente pode fazer de diferente pra semana que vem ser melhor e tu conseguir o que a gente busca? Sabe, eu nunca vou com um olhar de julgamento. Eu vou sempre com um olhar de melhorias, de o que a gente pode melhorar. Sabe? Então, isso é muito importante, assim, para ter um bom resultado. Ter, principalmente, a questão humana. Individualidade e a questão humana, assim, dentro do teu trabalho. Eu acho que justamente pela vivência que tu já teve, tu sabe que nunca vai ser sempre perfeito tua rotina, né? Sempre vai ter um desviozinho que pode afetar tudo, né? Exatamente. A gente acha que é uma linha... Eu vou programar uma consultoria para uma pessoa, um planejamento... E a pessoa, ao receber, pensa assim, agora eu vou focar, agora vou comprar todos os suplementos, eu vou entrar para academia e vai ser perfeito, não vou faltar nenhum dia, vou ir 5 dias. Não vai ser assim. Então, o que tu tem que fazer? Preparar o teu psicológico para alinhar com a tua rotina. O que eu vou conseguir fazer que esteja dentro do meu alcance e consiga conciliar dentro da minha rotina? São 3 vezes na semana que eu vou treinar? Ok, são 3 vezes, mas essas 3 vezes vai ser extremamente comprometido. Vai ser um comprometimento, assim, ó,
exato, pontual, onde eu não vou faltar, onde eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque se tu colocar 5 vezes e tu faltar um dia, fudeu, ferrou. Ferrou, porque tu já vai te frustrar, tua cabeça vai achar que tu faltou. Então, já que eu não fui na academia, então eu vou faltar no... Eu já vou errar na dieta, eu já não vou comer direito. Uma bola de neve, né? Já fica um ciclo que a menina não acaba mais. Não saberia dizer... Homem, muitas vezes, não trabalha dessa maneira. O homem comeu... Se dane, comi, azar, vou comer de novo. O homem não tá nem aí, mas a mulher pesa muito. A mulher ganha muita retenção muito fácil. A parte da celulite pra mulher incomoda demais, sabe? Quando fala em celulite ali, daí a mulher já fica Tocou chateada. na ferida. Tocou na ferida. É verdade. Perfeito. Bruno, olha só. Então, tudo que tu contou até agora era uma trajetória lá que tu cobrava 55, 60 reais, tinha um construir a 180 e hoje tu conseguiu escalar isso, tá? Acredito que a gente consegue escalar um produto cada vez que a gente oferece um valor nele. O que é o valor, então, já que a gente tá falando bem da parte estética? E por isso que a estética pro nicho feminino, ela é sensacional. Pro masculino também hoje em si, mas pro feminino isso é sensacional. Por quê? Quando tu entrega pra ela, independentemente do preço, e preço é diferente de valor, quando tu entrega um valor pra ela, o que é o valor pra ela? Quando uma mulher ela vai fazer um bronzeamento artificial, quando ela vai fazer a sobrancelha, ela vai fazer sua unha, quando ela contrata um programa de treino pra moldar o corpo dela, pra alguém auxiliar ela a evoluir, ela não tá comprando algo supérfluo. Ela tá comprando algo que pra ela tá dizendo, ela tá aumentando a autoestima dela. Ela tá se sentindo bem consigo mesma. Perfeito. E isso, independentemente do valor, a pessoa vai pagar. Se tu consegue entregar aquele resultado e se é aquilo realmente que ela espera e se é aquilo que tá incomodando ela ou que de certa forma ela quer melhorar, ela vai pagar, porque há valor naquilo. E quando uma mulher ela investe em N situações, salão de beleza, bronzeamento, algo assim, ela não tá investindo em vaidade, ela tá investindo em algo que tá fazendo ela se aceitar e se sentir melhor consigo mesma. Pode me corrigir se eu estiver errado. Não, mas exato, é assim que perfeito. funciona o nicho, principalmente pro mercado feminino. Hoje, homens até entram nisso, com alguma questão, barbearia, algo assim, mas não é algo tão impactante quanto é pra mulher. E por isso que a gente tem esse comércio de N empresas de emagrecimento, revolucionários, N empresas de estéticas, porque isso realmente consegue entregar um valor que a pessoa se olha no espelho e se aceita como consigo mesmo e consegue se melhorar na visão dela. Perfeito. É exatamente assim que eu trabalho na minha consultoria. Eu entrego um valor. Então, eu não entrego... eu não vendo treino e dieta. Então, eu entrego esse valor da pessoa se sentir uma autoestima elevada, né? É uma mudança interna, psicológica que tu faz de dentro para fora, como eu sempre falo. Tu precisa primeiro mudar o teu pensamento, a tua cabeça, para depois evoluir no físico. Consequência, uma coisa é consequência da outra. A gente não vai conseguir simplesmente falar que quer mudar e não mudar os pensamentos. Não vai conseguir essa evolução. Então, na minha consultoria, eu trabalho com isso. Muito a parte interna, muito a parte psicológica, né? E, principalmente, a individualidade, como eu comentei antes. A individualidade de saber o que a menina precisa trabalhar, precisa melhorar, os pontos fortes, os pontos fracos e... Como consequência, ela vai ter um corpo esteticamente mais bonito, ela vai estar se olhando no espelho, vai estar se sentindo mais feliz. Consequência também, vai estar com uma autoestima elevada e o relacionamento dela com o marido melhora, né? Como eu sempre falo, às vezes a menina se acha insegura, então tem muito estresse de ciúmes no relacionamento, porque a menina está insegura. Aí ela tá achando que a menina que tá lá do lado, que o marido dela tá olhando, na verdade o marido nem tá olhando, ela que tá insegura com ela mesma e fica imaginando. Quando tu tá treinada, minha filha, quando tu tá bonita, se achando, pode olhar, entendeu? Na cabeça, né? A menina tá confiante, a menina tá segura. O cara que tá do meu lado gosta de mim como eu sou e eu sei o meu valor. Então, eu tô me sentindo bem comigo mesma e nada vai abalar isso. Então, isso a gente entrega na consultoria. Isso o profissional de educação física consegue fazer, transformar vidas através do exercício físico. Então, as pessoas podem não perceber, mas as melhorias vão muito além
muito além só do corpo. A cabeça muda, tu começa a olhar, seguir pessoas com boas influências de uma alimentação, de uma disciplina. Como eu sempre falo, a disciplina vira o jogo, né? A disciplina vira o jogo. Por quê? Sem disciplina, tu não consegue avançar. É disciplina para tudo. A disciplina a questão da disciplina é tu fazer o que tem que ser feito no momento que precisa. Tu dá uma ordem para ti mesmo e executar aquilo ali. E o tempo todo a gente vai estar tendo que ter disciplina desde o momento que a gente acorda. Quando o telefone desperta lá, tu vai ter que ter disciplina para decidir se tu quer levantar ou ficar dormindo. Decisão. A minha disciplina diz para eu levantar, porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho um foco, eu tenho metas e vamos adiante. E é assim que funciona, eu sempre falo. A partir do momento que tu toma uma decisão e que tu mantém a constância, tu precisa treinar a tua disciplina. Porque para te ser constante, tu precisa se disciplinar. Precisa ser constante. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser constante? Treinando a disciplina. Como que eu treino a disciplina? Fazendo o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito, naquele momento. Na hora que precisa ser feito. É isso. Sem pestanejar, sem... como é que fala? Sem negociar. Sem negociação contigo mesmo. Então, a gente fica o tempo todo negociando com a gente mesmo. Depois eu vou, depois eu faço. Não é depois, é agora. Sabe? Eu acho que bem isso mesmo, né? Muitas vezes eu falo aqui no podcast, vou falar sempre. É uma das coisas que mais me encanta no poder do treinamento em si, do movimento que a gente faz, é as mudanças, né? E com certeza, para você que tá olhando aí, pode sim salvar o teu casamento, pode salvar o teu relacionamento, pode te salvar de quadros de depressão, por exemplo, porque tua autoestima vai melhorar, tu vai estar bem consigo mesmo. E não é papo coaching mesmo, é algo internalizado por questões de função hormonal, de liberação, de secreção de certos hormônios, que isso impactando cronicamente, ou seja, numa rotina, que nem a Bruna falou, hoje, mais amanhã, mais depois, te torna um ambiente muito mais suscetível a tu melhorar a tua autoestima, a tu ser uma pessoa mais decidida consigo mesmo, a não ter essas crises talvez de ciúmes, a tu estar mais resolvida, a melhorar a tua capacidade de decisão. E isso sim o treinamento consegue te entregar. Eu acho que é mais um dos valores que a gente consegue. Tu sabe que eu fiz um dos meus TCC na faculdade foi justamente sobre o que motivava as pessoas a treinar, né? Então, foi justamente o que tu falou. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o que mais foi preponderante era o prazer que o treino gerava nelas, a sensação de prazer que dava depois. Para os homens, em segundo, ficou saúde, mas para as mulheres já ficou a estética. Então, a estética é mais importante para as mulheres, né, do que para os homens ainda. Óbvio, o TCC é um pouquinho antigo já, mas acredito que não tenha mudado muito esses valores. Mas era impressionante, porque independente da idade da mulher, se mostrava sempre essa ordem. Prazer, estética, e em seguida vinha a saúde. Os homens já variava por idade. Quanto mais velho o homem ficava, já se demonstrava mais a competição. Talvez o N que eu tenha pego ali, as pessoas da amostra que eu peguei tenham direcionado para esse ponto. Mas mostra como a sensação de prazer pós-treino, ou o ato de treinar gera prazer também. Mas a estética é muito importante para as mulheres ainda, né? Essa muito, parte, muito. Né? Acho que para elas é bem impactante, né? Hoje o meu trabalho é específico para estética, né? Se alguém vem alguma gestante ou algumas patologias, eu indico que procurem outros profissionais que estejam capacitados ou que gostem, porque eu entro numa questão que tu precisa amar o que tu faz, né? Então eu amo muito a parte da estética e eu sei fazer isso muito bem. E não é questão de se achar, entendeu? É uma questão de tu estudar e tu se dedicar para aquilo. Então a gente pode dizer, né, quando a gente gosta muito do que faz, eu gosto muito do que eu faço, eu sei trabalhar com a estética. Porque o que a gente faz? A gente avalia um contexto geral. Então, para trabalhar com a parte estética, a gente não pode simplesmente pegar um treino da internet, da blogueira fitness, né, e sair fazendo. Porque não, é individual. Porque tu vai fazer o treino da tua amiga, mas a tua amiga não tem um glúteo, não tem uma genética boa de glúteo. E tu já tem uma genética boa de glúteo.
E Já aí mudou tu quer tudo. treinar, aí tu quer treinar mais perna, né? Eu quero ter mais coxa, só que tu vai treinar mais glúteo. E aí tu acaba treinando já um ponto forte teu, onde tu poderia estar botando um volume de treino maior, mais específico pro teu objetivo, e tu tá lá perdendo tempo, né? Perdendo teu tempo, fazendo o treino da tua amiga, ao invés de estar fazendo um treino específico para você. Então é isso que eu sempre falo, não tem como copiar e colar um treino. Pode até dar certo por algum tempo, 1 mês, 2 meses, e depois que tu já passou da adaptação, que tu precisa de algo específico para ti, aí só com um planejamento bem estruturado para ter um bom equilíbrio muscular, para ter uma boa harmonia física, uma estética corporal bonita. Volta a falar na rotina. O trabalho da tua amiga é o tempo todo em pé e o teu é sentado. Aí tu vai estar com um desvio postural totalmente diferente da outra. Então não vão ser os mesmos exercícios. Nunca. Então não tem como, né, fazer essa comparação assim de pegar um treino da internet, pegar o treino da amiga e sair fazendo, né? Perfeito. Bru, tem uma pergunta então já para te fazer. Como que foi essa tua experiência como atleta e treinadora, e o que te motivou assim a dizer, pô, eu vou me tornar agora uma atleta e consecutivamente logo depois eu vou parar agora e vou ser uma treinadora, tá? De alta performance como tu conseguiu ser. Perfeito. Como atleta, né? Bem no início, né, quando eu comecei a treinar para competir, o que me motivou foi a musculação. Eu sempre gostei de corpos. Eu acho bonito ver corpos. Acho que desde criança, para falar a verdade. A minha mãe ia na academia e eu ficava olhando. Tinha na academia cartazes assim da mitologia grega, os corpos esculpidos. Tinha corpos de fisiculturistas e eu olhava e ficava fascinada. Sabe? Desde criança, assim. Aí tinha uns 6, 7 anos. E aí eu perguntava pro treinador na academia quanto que eu ia conseguir fazer a musculação. Eu queria fazer o chuta. Queria extensor. O chuta. Queria fazer... Quanto que eu vou conseguir fazer aquele dali? Aí ele falou, não, tu não tem idade ainda. Tá, enfim, o tempo passou. E aí chegou o meu momento. Comecei na musculação com 15 anos e cada vez mais fui me apaixonando, porque eu era muito magra. Então eu queria aumentar a minha massa muscular. 15, 16 anos, comecei e continuei. Nunca mais parei. Depois que eu tive uns 5 anos de treino, eu percebi que eu não conseguia mais desenvolver a minha musculatura. Eu não consigo mais, preciso de ajuda. Aí procurei um treinador. Aí esse treinador que me disse que eu tinha condições de competir. Então foi a partir daí que eu comecei a competir. Foi uma experiência muito boa, tá? Foi uma experiência que, no momento que tu vai competir, tu imagina uma coisa. Quando tu tá lá dentro, são coisas que tu nunca imagina que tu vai passar. Tu passa por N situações que um atleta precisa fazer para poder ficar com o corpo competitivo e poder ganhar uma competição, tá? Só vou tomar uma aguinha. Sem mudança. Consegue fazer um pouco mais? Então, quando a gente está no momento lá da preparação, a gente começa a passar por muitas situações, tanto de treino diferentes, dietas, estratégias. Então, tu começa a perceber no teu corpo a fisiologia específica em ti. Tu começa a ver o teu corpo modificar, tu começa a ver as coisas funcionando e tu começa a estudar. Então, nesse período que eu me preparei, eu estudei o tempo todo. Toda vez que chegava um protocolo para mim, eu nunca perguntei pro treinador o que era aquilo que ele estava me passando. Eu ia atrás para entender por que ele está me passando isso, por que eu tô treinando assim, por que eu tô fazendo dessa forma, qual é o intuito que está sendo me proposto, por quê? Eu sempre fui muito do porquê, né? Sempre de questionar, assim. Então, isso fez eu me desafiar. Então, toda vez que acontecia alguma coisa comigo, que eu passava por uma situação, eu tinha algum estudo por trás daquilo. Então, todo esse processo fez eu ganhar uma experiência muito boa como atleta. E então, chegou um momento que eu já não queria mais competir. Por quê? Eu já não conseguia mais conciliar os dois. Ser personal trainer, porque como eu falei lá no início, eu ficava 12 horas dentro da academia, e para tu ser atleta, tu precisa de no mínimo umas 4 horas por dia, no mínimo, porque tu vai ter uma função, tu tem que cozinhar, tu precisa treinar, tu precisa fazer os cardios. Comer, precisa ter o tempo para comer, então é tudo muito regrado. Então, tu tem que ter uma disciplina assim, ó, muito severa. Tu não pode errar.
Digamos que tu... por que tem que ser assim? Porque na cabeça do atleta, o competidor, o teu concorrente, tá fazendo muito. Tá correndo muito. Então, se tu errar, tu vai estar dando chance. Então, daqui a pouco, tu comer uma coisinha fora da dieta, tu sabe que não vai fazer mal, mas no teu psicológico vai fazer mal. No teu psicológico vai te abalar, porque o teu concorrente, teu adversário não tá comendo, então tu não vai comer. Então, tu tem que blindar a cabeça de uma forma inexplicável. Então, isso também... foi uma coisa que me ajudou muito nesse processo. Ser atleta me ajudou demais. Então, eu sou muito grata pelas coisas boas e pelas coisas ruins que me aconteceram. Porque eu consegui ter uma experiência muito boa. Então, chegou um momento que eu já não conseguia mais conciliar. Não consigo mais. Já está uma situação muito difícil. O que eu vou fazer? Me vi perdida. Sério, era 5 anos da minha vida onde eu trabalhava, estudava... e treinava para competir. Então, competir era a minha vida. Eu achava que um dia, talvez, eu me tornaria uma atleta profissional, que na época nem existia atleta profissional, mas eu pensei, com o passar do tempo, né? Eu acho que pode ser que aconteça. Eu quero ficar conhecida no Brasil inteiro. Eu tinha planos para isso. Sim. Só que chegou um momento que eu não via mais esse crescimento. O fisiculturismo está crescendo demais. Então, as coisas foram mudando. Os padrões foram mudando. O meu corpo já não se encaixava mais no padrão que o fisiculturismo, que a minha categoria estava pedindo. Então, como eu falei, me vi perdida. O que eu vou fazer? Foi aí que eu chorei muito. Sério, chorei. Fiquei chateado por muito tempo. Mas vem aquela questão do propósito. Não sei se vocês acreditam muito nessas coisas, né? Mas assim, eu acho que todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma missão. E aí eu conversei com Deus, tem essa parte espiritual. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. Cada um tem o seu Deus. E o meu Deus é uma conversa comigo mesmo muito profunda, onde eu tenho muita fé. Então eu conversei comigo mesmo, com o meu Deus, e pedi uma luz, entender o que estava acontecendo. Cara, acho que passou uma semana depois... me veio a ideia da consultoria, sabe? E me abriu um leque, assim, tão grande, que eu olhei para o céu, assim, e disse... só pode ser Deus. Muito obrigada, porque o que eu vou fazer com tudo isso que eu sei? Eu vou passar adiante. Certo? Eu vou passar adiante, eu vou passar para as minhas meninas toda essa experiência que eu tenho. Eu consigo olhar uma pessoa e dizer o que tu precisa melhorar e o que eu tenho que fazer para que tu consiga melhorar. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu tenho que passar adiante, eu não posso guardar só para mim isso. Então, como consequência, né, fui crescendo profissionalmente e chegando na parte treinadora. Então, como treinadora, foi uma coisa que... treinadora de atletas foi uma coisa que eu não almejava, que não é o meu foco ainda, né? Mas que me ajuda demais. É uma coisa que me motiva. Sabe uma coisa assim que eu amo trabalhar na consultoria, mas a atleta te desafia. Porque eu já passei por isso, então parece que eu quero transmitir tudo aquilo que eu tenho para ela. Então é uma coisa muito, muito prazerosa para mim, assim. Eu faço com muito gosto. Amanhã eu vou ver uma menina. Amanhã é domingo, é o meu dia de descanso. Mas eu vou fazer isso com tanto prazer, com tanto amor, que eu vou lá e a gente organizou 1 hora. Mas eu tenho certeza que essa 1 hora vai voar, sabe? Porque eu não vou sentir passar. Porque é muito bom para mim, é muito prazeroso trabalhar com atletas. Então é diferente, sabe? Então, basicamente, essa é a parte da minha trajetória. O que me motivou, né? Foi a musculação, foi querer ter um corpo mais bonito. Chegou na parte da atleta, foi me desafiar na questão de entender o porquê aconteciam aqueles processos e como treinadora transmitir o que eu aprendi nesse meio do caminho. Perfeito, conseguiu fazer um baita fechamento. Meu Deus. Muito, muito legal. Só de curioso, quantos anos tu ficou competindo? 5 anos. Caraca. Categoria era... Wellness. Tu acha que o esporte hoje está mais democratizado? Acredito que sim, porque abriram, né? Tem muitas opções,
Pode falar. Pode falar tudo. O que acontece? Joga. Aqui, acho que o governo não pega a gente aqui, acho que é livre. Mas hoje em dia na internet voa muito rápido as informações, né? Mas deixa eu falar. Então, não existe uma certa democracia, mas muito capitalizado, né? Então, hoje tudo é capitalizado. Então, tem muitas possibilidades, muitos campeonatos, mas tudo está muito voltado para o dinheiro, né? Uhum. Percebi isso também. Eu vou ter que voltar a falar de uma outra forma para fazer um corte melhor para vocês. Não, relaxa que eu percebi isso também. Assim, ó, o que acontece? Para tu entrar num estádio de futebol, vocês têm noção quanto que é para entrar num estádio de futebol? Faz muito tempo que eu não vou ver. Faz muito tempo, sabe? Ingresso? O ingresso. Depende do jogo, né? Depende do jogo do time, mas deve estar flutuando no média 100, 120 o ingresso barato. Entre aspas. Então, tá mais ou menos o ingresso de um fisiculturismo. Que futebol é a paixão brasileira. Mas tu disse pra assistir. Pra assistir. Mentira. 120, lá em Recife, eu perguntei pra minha aluna, você vai assistir o campeonato? R$120, Bru, eu não vou pagar R$120 pra ver o campeonato. Então, tá ficando meio pesado o negócio, assim, sabe? Então, eu acho que eles deveriam baixar um pouquinho, assim, o valor do ingresso, para que abrangesse o maior número de plateia, para que a coisa se familiarizasse mais, assim, sabe? Até porque não é um esporte tão difundido, né? Que nem o futebol, né? Tá crescendo muito. Sim. Nossa, tem uma visibilidade muito grande. Hoje, a minha categoria que não tinha, hoje já tem a categoria já se profissionalizou. A wellness já tem no Mr. Olímpia. Então, isso é como se fosse a Fórmula 1 sim, negócio, sabe? Tipo, o Mr. Olímpia é top. Então, eu acho que assim, ó, entrou muito o capitalismo bateu muito forte nessa questão do esporte. A gente tem várias perguntas aqui pra te fazer, né? Mas pra gente dar um corte bem bacana aqui nesse momento, eu trabalhei com a Bruna um bom tempo, né? E uma coisa que eu já falei, que vou repetir várias vezes, a gente não dorme um mau aluno e acorda bom professor. E a Bruna, desde o primeiro momento que eu vi ela foi sempre muito boa. Muito qualificada. Muito obrigada, Muito qualificada. Não, e isso é verdade, porque tu foi referência. Eu saí de um estado onde eu estava trabalhando, e quando eu me coloquei onde a Bruna estava trabalhando, a régua subiu muito. E eu tive que alcançar essa régua, e eu tive que tentar superar ela. E a Bruna, ela sempre se mostrou muito qualificada, muito atenciosa com os alunos dela, e com uma capacidade de crescimento muito legal. Às vezes, eu não sei se vocês que assistem têm a mesma sensação, mas a gente vê uma pessoa que ela é fora da curva.Ela é outlier. E hoje a gente tem o prazer de ter alguém aqui que conseguiu ser bem sucedida no esporte e que também consegue ser bem sucedida na profissão dela. E isso é admirável, Bru, porque tu levanta uma bandeira ali, uma mulher extremamente bem sucedida, que hoje tem sua própria empresa, digamos que a tua consultoria é uma própria empresa, e tu conseguiu fazer isso escalar. Por que conseguiu fazer? Porque eu lembro que quando a Bruna começou na consultoria, ela não conseguia falar na frente da câmera. E ela ficava treinando. Tu não era tão bom quanto é hoje. Ainda tenho dificuldades, mas a gente vai em frente, né? Mas pra você que segue a Bruna no Instagram, você vê pra tu que vê os stories dela, como ela se comunica, o que ela posta, treino, era muito mais difícil. A gente conversava sobre as nossas dificuldades de interagir com as pessoas, de mostrar e divulgar pras pessoas ali. E hoje ela tá crescendo cada vez mais e é muito legal de ver o jeito que ela conseguiu escalar um produto dela e dentro da educação física ela conseguir ter um retorno financeiro muito bom, que é uma coisa que a gente pode até botar em pauta, que é o profissional de educação física que não consegue ter dinheiro, o treinador que não consegue ter dinheiro. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. É possível ganhar dinheiro, ser feliz e ser bem-sucedido com educação física? Sim, então vamos lá. Com certeza. Primeira, como eu disse, né? A primeira coisa que tu precisa fazer para ser bem-sucedido é amar o que você faz. Então, a partir do momento que você ama o que você faz, possibilidades e portas se abrem. Então, tu não precisa ser especialista em tudo, mas tu precisa saber muito de alguma coisa. Então, o profissional de educação física, se tu gosta muito de trabalhar com homens, ou se tu gosta de trabalhar com atletas, ou se você gosta de trabalhar com um público que é gestante. Então, se especializa nisso, foca nisso e encontre maneiras de fazer isso crescer através de valores, né? Através do valor que você vai entregar para aquela pessoa. Começa a sentir a dor do teu cliente e como que você vai fazer para que você consiga sanar essa dor através do teu trabalho. Então, o profissional
de educação física consegue sim ser muito bem sucedido, porque com o crescimento das redes sociais facilitou demais. Antes, para que a gente conseguisse fazer a nossa divulgação, era muito difícil. Hoje caiu na internet, tá feito. Tu consegue fazer um brand muito maior. Um brand muito maior. Com certeza. Então, a partir do momento que consegue entregar essa prova social, que tu consegue transformar vidas, o dinheiro é consequência. O dinheiro vai ser consequência disso. Então, o profissional de educação física, antes, quando falava, por exemplo, na minha família, falava, Bruna, tu vai passar fome? Não tem como. Não tem como. Então, tanto que eu tive que... iniciei, né? Quem conhece a minha história sabe que eu iniciei na administração, fiz contabilidade, troquei todo o meu curso para educação física, porque eu vi possibilidade. Mas, acima de tudo, eu não estava pensando no dinheiro, eu estava pensando no que eu gostava de fazer. Então, a gente vê muitos profissionais que não são bem-sucedidos porque não gostam do que faz. Então, a partir do momento, se o profissional de educação física gosta do que faz, tenta encontrar lá dentro da área específica o que mais te chama atenção. É a parte da biomecânica, é a parte da fisiologia, é a parte... Sabe, vai ter alguma coisa ali que sabe, do exercício, alguma coisa ali vai te chamar atenção e fica especialista naquilo. Vai com tudo em cima daquilo. E aí, então, o dinheiro, a parte rentável vai ser uma consequência. Então, hoje eu sou muito grata mesmo, de verdade, assim, pelo meu trabalho, porque eu amo o que eu faço, né? E como consequência eu consigo, não tenho que reclamar. Antes, só quem ganhava dinheiro era o advogado, o médico. Hoje em dia não tem mais isso, gente. A gente tem exemplos assim na internet que conseguem vender cursos. Tem muita coisa. Ixi, muitas coisas. Tem cursos de posturologia, tem curso disso, curso daquilo, e-book daquilo. Então, gente, não tem como. O profissional de educação física que realmente ama o seu trabalho, só precisa achar o que gosta de fazer. Qual é a tua área ali dentro? O que eu gosto de fazer, sabe? E aí, depois disso, só vai se dar o trabalho de ensinar outras pessoas. Se tu ainda não sabe ensinar outras pessoas, aplica o teu método em ti mesmo. Já conversamos sobre isso. Aplica o método. É verdade, a gente conversava muito sobre isso. Aplica em ti. Aplica em ti e tu vai ter como provar que o teu método funciona. Então, não tem erro. Não tem erro. Amar o que gosta, focar, blindar a mente e ir pra frente. Não tem como. Me diz o que tá faltando pra mim poder comprar o curso da Bruna especializado em treino pra mulheres. Eita! Não, pergunta sério. Forte! Pergunta sério. Não é? É que eu tô aplicando o que tu acabou de me falar. Exatamente. O que tá faltando? Então, não fecho, nunca descarto possibilidades. Um dia eu vou querer lançar esse curso, sim. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça. Inclusive, eu teria até um projeto para personal. Como o Dionei, nós trabalhamos bastante tempo junto. Muito obrigada também pelas referências que você falou, por tudo. Foi uma experiência muito boa ter trabalhado com o Dionei, porque é bem como ele disse. Quando os profissionais são muito jogados, a régua baixa. Quando a gente vê o profissional lá se dedicando, tu quer se esforçar mais, tu quer entender, tu quer aprender com aquela pessoa. E conosco foi assim. Eu aprendi com ele aprendeu comigo e hoje a gente está trocando informações aqui. Então, não descarto possibilidades, né, de um possível curso. Então, eu trabalhei bastante tempo na sala de musculação e eu tenho pronto na minha cabeça até um curso de como o personal trainer lotar a agenda na academia. Sério, eu tenho um passo a passo. Eu tenho um passo a passo dentro da minha cabeça para fazer isso. Ensina aqui ao vivo agora, mano. Estamos precisando. Difícil. Aí eu vou ter todas as informações, eu vou ter o curso pronto. Segredo de Estado, segredo de Estado. Não, mas assim, não tem muito mistério, não. Mas tem alguns macetes, assim, gatilhos. Que tu precisa. Tem uns gatilhos que tu precisa passar. Só que, acima de tudo, tu não pode... A dica que eu dou pro personal, não faz corpo mole. Não faz corpo mole, não tenha preguiça. Isso enlouquece. Não tem como. A pessoa tá lá e atende o teu cliente, o teu aluno, como tu gostaria de ser tratado. E tenha empatia
personal, tenha empatia, tu não vai tratar todos os alunos da mesma forma. E isso foi uma coisa que a academia me ensinou e hoje eu consigo transmitir isso. Eu era muito louca, o dia nem sabe. Eu chegava lá, cumprimentava todo mundo, gente. E com uma energia assim, ó. Ai, fulano. Não, era uma loucura. E gritava. Eu sou dessa mesmo, se eu te falar alto. E aí gritava. E depois de um tempo eu percebi... Como que eu vou estar falando da mesma forma com a senhorinha, né? Tinha gente que não gostava disso. Tinha gente que não gosta. Tinha gente que não gostava. Eu abri a academia às 6 horas da manhã e tinha gente que não gostava. Com certeza. Chegava a 1000 por hora. Tu também, né? Tu era desses. Sim, 5 e pouco eu já tava de moto, já andando. Chegava na academia a 1000. Tinha gente que, nossa, 100% era a energia do dia deles. Agora tinha gente que tava esperando o trauma de acordar. Exato. E não queria nem falar comigo. Eu ia ser ontem. Então, a gente precisa... Gerente... Essa empatia tem que existir. A gente saber analisar o perfil do cliente. Qual é a energia que ele está naquele momento, a idade do cliente, o que ele faz, será que o cliente isso é uma coisa que a academia ensina bastante. A academia ensina demais. Eu acho que é até legal de falar, Bru, porque às vezes agora a gente tá falando aqui, daí daqui a pouco o profissional, o estudante já viu educação física ali, de educação física, já viu, já quer sair da academia, vai pedir demissão na segunda-feira, que quer viver de consultoria e personal. E na verdade tem um passo a passo que a gente... Olha só, a experiência que tu teve, a expertise de tu atender, a escola que tu consegue atendendo 15 clientes ao mesmo tempo, 10 clientes ao mesmo tempo, 10 seres humanos diferentes, é uma baita escola pra tu conseguir depois focar em uma pessoa em específico. Isso te molda. Te molda, tu tem que passar por esse processo, porque se tu sai entrei na faculdade, estou lá estudando e vou pra prática direta porque eu sei treinar, talvez tu não saiba realmente como conduzir essa parte mais humana. Tu não vai saber entregar valor, tu vai entregar um preço e tu vai entregar talvez algum resultado usando de estratégias que às vezes é recurso, a gente sabe, é questão de hormônios, etc, que a gente consegue entregar um resultado muito mais rápido a curto prazo, mas não é esse mesmo efeito que tu tem com as tuas meninas, por exemplo. Exato. Tu tem um efeito psicológico nelas ainda, e isso faz elas ficar contigo por mais tempo. Porque se for só por hormônio, se for só por questão de um treino planilhado, ela pode treinar contigo hoje, comigo amanhã, com o Bernardo depois de amanhã, e daqui a pouco tá treinando com outro. O que tu sabe que acontece. Eu tenho meninas que tá há 5 anos comigo na consultoria. 5 anos é um casamento. Eu tenho meninas que tá há 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Então, a minha consultoria praticamente eu não tenho vagas, porque eu já tenho um número X de meninas que eu atendo e agora eu consigo selecionar, né, conduzir isso através das pessoas que eu quero trabalhar. Então, eu gosto de meninas que sejam comprometidas, assim, que estão decididas a querer essa mudança. Isso é massa. Porque eu vou entregar o meu melhor, só que eu quero que tu entregue também. Mas o aluno, o cliente, a gente não pode querer mais que o cliente. O cliente tem que estar querendo muito mais, porque senão tu deposita uma certa energia. E aí, quem se desmotiva é o profissional. Eles acham que o profissional não se desmotiva. Mas se o aluno chega lá, não quero treinar, não quer fazer nada, o profissional também se desmotiva, mas o profissional não vai te mostrar que está desmotivado, ele vai tentar te motivar. Ele vai tentar te colocar para cima. Só que aí tu vai ter que ter essa expertise para poder entender isso, a tal da empatia. Porque como ele falou ali, Johnny entrou num ponto que é o seguinte, às vezes tu sabe treinar, mas tu não sabe transmitir. Então tu precisa ter toda essa habilidade de saber conduzir a pessoa, né, de saber transformar essa energia que tu tens para poder que ela saia da tua aula querendo voltar. Então, a pessoa que vai ficar muito tempo contigo é aquela pessoa que tu sabe conduzir. Então, o profissional também se motiva muito com a pessoa que está motivada. A gente, muitas vezes, o aluno, aquele aluno que não quer fazer, eu vou lá, faço todo um planejamento, o aluno não faz, simplesmente eu entreguei numa quarta-feira, o aluno vai começar na segunda que vem. A gente já se desmotiva. E é comum, é normal. Só o que a gente faz? A gente sempre tenta elevar o aluno. A gente nunca vai tentar colocar o aluno para baixo, né? A gente vai tentar sempre puxar o nível dele, a barrinha para cima, né? Perfeito, Bru. Bru, antes que eu passe a bola pro Bernardo, que já me cutucando, que tem várias perguntas para fazer, eu queria finalizar aqui contigo perguntando, tá? Estética, a gente sabe pelo fisiculturismo e tudo mais, a gente consegue vender uma consultoria, escalar e chegar num nível que tu chegou e até mais, que a gente tá escalando. E se for outra área da educação física, o cara que quer trabalhar
sei lá, com algo mais delicado, por exemplo, com gestante ou com saúde, tu acha que tem o mesmo potencial de escalonamento? Ou esse cara vai ter que pensar muito mais na visão de um personal trainer? Boa pergunta. Difícil de responder, né? Difícil, mas boa. Legal. Mas boa pergunta, sim. É possível, sim, depende do conteúdo que tu vai transmitir. Por que eu não pego esse tipo de público, por exemplo, gestante? Porque eu, na minha visão, meu entendimento de profissional, eu teria que estar acompanhando aquela pessoa presencialmente. Por isso que a gente não pode abolir os personals, né? Personal trainer tem que existir. Não tem como. Tem que ter. Mas tem coisas que uma personal trainer que já foi mãe consegue transmitir. Tu sabe o que tu vai estar sentindo no momento do treino, tu sabe que tipo de treino tu vai ter que passar, tu sabe que pode ter uma pré-eclâmpsia nesse momento, o que tu vai ter que fazer para a pressão baixar, o que sabe? Então tu vai ter que saber que material tu vai ter que produzir específico para aquilo. Então, normalmente, quando você já tem a experiência, é muito melhor saber transmitir, poder passar adiante. Então, sempre que quiser fazer alguma coisa, fazer essa aplicação em si mesmo, sempre vai ser muito bem-vindo para poder atingir outras pessoas. Sabe? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, respondeu isso? sim. A gente conseguiu fazer... B, por favor. Posso? Desculpa. Não, que isso. Eu fiquei curioso. Tu disse que já treinou ambos os públicos, tanto homem quanto mulher. Tu acha que existe diferença entre treinar um homem e treinar uma mulher? Onde é que tu vê a maior diferença, se tem? Boa pergunta também. Existe. Sempre quando fala em mulher, sensibilidade. Tu precisa ter essa sensibilidade para poder observar o que ela mais quer treinar. Quando tu se olha no espelho, o que tu menos gosta? O que tu quer melhorar? Tu vai selecionar. Na minha anamnese eu faço isso. Boto uma seleção de 4 tópicos. Menos abdômen. Abdômen todo mundo quer melhorar, né? Tanto homem quanto mulher. Eu digo menos abdômen, já deixo específico, porque abdômen é unânime. Então, a pessoa vai selecionando. Eu faço a pessoa pensar, a mulher pensar o que ela quer melhorar, qual o teu ponto fraco, o que tu gosta. Né? E já, quando a gente vai montar um treino, o homem tem outra seleção do que ele quer melhorar. De prioridades, exatamente. Então, o homem quer prioridades em, exemplo, peitoral e ombro. A mulher quer em glúteo e pernas. Então, prioridades em primeiro lugar, o que ela quer melhorar. Eu peço também um corpo no qual ela se inspira, né? Para eu entender e ter uma noção. O que eu vou passar para essa mulher relacionada à parte alimentar e ao treinamento para chegar no objetivo dela. Porque, às vezes, as meninas me mandam umas fotos de inspiração de pessoas bem musculosas. E eu vou olhar e eu penso, nossa, nunca ia imaginar que a visão de beleza para ela era isso. Ou seja, então eu posso, né? A pessoa já é mais experiente, eu posso colocar alguma coisa mais elaborada para essa menina, uma dieta mais restritinha, porque ela gosta de ficar mais definida. Já outra não gosta. Outra menina já me manda uma foto de inspiração de uma Paola Oliveira, que é uma menina com curvas, com gordura, gostosa, uma mulher gostosa. Uma Paola Oliveira é uma mulher com bundão, pernão, uma cintura mais fina, mas que tem um percentual de gordura um pouquinho mais elevado, sabe? Tem outras que gostam mais femininas, tem outras que gostam mais atléticas, outras gostam mais alongadas, é o público mais fitness, quer ser bem fininha, sabe? Tem meninas que é a típica biquíni na categoria, no fisiculturismo. Ela gosta. Então, é muito de gosto. Primeiro, tu tem que identificar o que a pessoa, quais as prioridades dela, né? Então, essa é a principal diferença quando tu vai treinar um homem e uma mulher. Seleção de exercícios e ter a sensibilidade do que a pessoa quer para ela mesma, o que ela entende como beleza. Né? Então, isso é uma coisa que eu faço bastante na hora da seleção de exercícios e na prescrição do treinamento. Posso continuar? Claro, por favor. A gente... como personal, na academia, a diferença
era gritante, assim. Por quê? A mulher, eu sou muito do toque, eu sou muito da propriocepção. Então, assim, ó, eu toco nas pessoas, porque eu vejo assim, ó, quando tu vai no médico, o médico te toca. Quando tu vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta te toca. Agora, o personal não pode tocar? Eu sou da área da saúde, eu não posso tocar? Com licença, eu acho que eu posso tocar. Vou tocar numa articulação, eu não posso tocar numa articulação, eu não posso pedir, vou tocar aqui. Cara, não, tem que parar com isso. Sabe, com todo respeito, a gente precisa, claro, a gente tem que ter o discernimento, né? A gente precisa ter essa coisa da seriedade pro profissional de educação física não ficar mais com essa mancha que tem, né? A gente tem uma certa... Vocês concordam, né? Claro. Que a gente tem essa... Um estigma, né? Essa coisa chatinha que existe, que o profissional de educação física não trabalha, que o profissional de educação física, que o personal só fica na menina gostosa na academia... Sabe, tem essas coisas. A gente precisa parar com isso, perder isso. Não existe isso, esse pudor assim. Pelo menos comigo, não. Eu, tanto homem quanto mulher, eu encostava, eu falava, né, explicava. Só que eu tinha muito mais liberdade, né, com a menina. Se eu quisesse encostar no glúteo dela, né? Então, eu poderia fazer isso. Já para o homem é diferente, né? Então, o homem, o que eu fazia? Eu explicava e mostrava. Eu não encostava no homem, né? Mas se tivesse que encostar também, encostava nas costas, encostava na... Fazia isso naturalmente. É uma coisa minha, natural. Nunca tive problema nenhum. Nunca fui desrespeitada na academia. Todo o tempo que eu fiquei na academia, 4, 5 anos trabalhando na sala de musculação, eu nunca tive... Isso é um ponto que eu queria comentar. Nunca tive um desrespeito. Cara, eu via... A postura que precisa ter. A postura muda. Eu trabalhava com a Bruna, então, dependendo do horário, a gente trocava ali, eu ficava treinando e eu ficava observando algumas coisas assim. Então, os rapazes que treinavam com ela, gostavam de treinar com ela, era muito legal de ver o exímio respeito que eles tinham por ela. Assim, deles se portar, e com certeza, da forma que ela se portava, eles correspondiam, né? Mas era algo muito respeitoso, às vezes era uma coisa de amizade, de broderagem, mas nada, em momento algum, pelo menos os que eu vi, com segundas intenções, em absolutamente nada. Exato. Nem brincadeirinha sem graça, nem aquela conversinha que não tem nada a ver, que é pra ver se consegue depois continuar conversando no Instagram. Exato. Nada, absolutamente nada. Todo mundo chegava pra ela pra falar de treino, pra falar de corpo, eu quero melhorar isso, como é que tu tá, porque gostavam da pessoa dela e sempre respeitando muito. E isso foi muito admirável, a questão da postura dela foi sempre muito, muito, muito admirável. E é algo que é mérito teu, Bru. É mérito teu demais. Obrigada. Então, porque às vezes as pessoas não conseguem, ou até mesmo os outros, os homens em si, eles acabam entendendo de alguma forma diferente, né? A questão da simpatia, etc. E contigo eu nunca vi isso acontecer. Sim, precisa ter uma postura. Eu falo posso até passar um recado para as meninas que a gente precisa. As meninas que trabalham com personal, para ter essa postura, tu precisa exercer uma energia um pouco mais masculina. Tu não pode ficar tão queridinha assim, tu precisa ser mais firme, sabe? Tu precisa ter uma postura mais profissional. Não pode falar fininho. Claro, não vai falar que nem um homem, né? Óbvio. Mas tu precisa ser uma postura, uma voz boa, uma voz firme, constante, uma postura elevada, mostrar que tu entende o que tu tá falando, demonstrar o exercício, sabe? Então tu precisa manter essa postura e elevar a tua energia um pouco mais masculina. Com as meninas a gente tem essa liberdade de falar, de rir, de se expressar. Já quando tu vai lidar com os homens é um pouco diferente. Tu precisa ser um pouquinho mais firme no momento. Vai acontecer brincadeiras, vão acontecer brincadeiras, mas tu vai saber lidar muito bem com aquela situação, porque não vai passar dali, porque tu vai saber lidar com o ser humano. Então, sempre vai existir, mas vai de como tu vai se comportar naquele momento. Então, é aquilo ali, segue o baile, porque no outro dia tu vai voltar, o aluno vai estar lá de novo. Então, se ficar uma situação chata, vai ficar um constrangimento na sala de musculação, porque os alunos geralmente treinam nos mesmos horários. E é no horário que tu vai estar trabalhando. Então, não tem o porquê criar uma situação onde tu mesma vai se sentir mal no teu próprio trabalho. Como a gente fica muito tempo no nosso trabalho, a gente precisa que seja um ambiente tranquilo, um ambiente que tu chega para trabalhar. Toda vez que eu chegava para trabalhar, eu me benzia assim de brincadeira e botava
2 tapão na mesa e já saía bem louca, né? E eu gostava, eu adoro a sala de musculação, sabe? E já saía para trabalhar, já falava com todo mundo, então aquilo ali, nem todos os dias a gente vai estar assim, mas na maior parte do tempo tu tem que estar assim, porque a tua energia tem que estar boa no momento, no teu trabalho, porque é o teu momento lá. Tu vai estar em casa para dormir, tu vai estar em casa pouco tempo, então o teu trabalho tem que ser bom, tu tem que amar aquilo que tu tá fazendo lá. E a partir do momento que tu começa a criar situações ou deixando mal entendidos no meio do caminho, tu começa a ficar um pouco constrangida. Daqui a pouco tu já nem quer mais chegar perto do aluno, sabe? E sempre que acontecer alguma coisa assim, tu tem que se dirigir a um superior, tu tem que, sabe? Ou resolver a situação. Nunca deixar inacabada a situação. Então, a partir desse momento, a menina vai começar a se sentir mais livre para trabalhar. Tem que ter uma boa postura, é importante. Massa, demais. Mas Bom. é uma coisa bem. E o que tu acha que a pessoa tenha, sei lá, inspirou alguém, alguma das nossas telespectadoras quer ser especialista em treino feminino também? O que tu acha que ela precisa entender, o que ela precisa saber para se tornar uma especialista também? Vamos lá. O que ela precisa entender para se tornar? A primeira coisa que ela precisa fazer treinar, né? Tem treinar a musculação, porque às vezes a pessoa quer trabalhar numa área, mas mal entende um pouquinho. Então, tu precisa saber o treino, entender do treinamento e na questão peculiar. Naquela questão que a gente entrou antes, naquela questão que nós entramos antes, sobre as particularidades e prioridades. Então, tu precisa ser muito mais humano. Quando quer entender do treinamento especializado, é uma coisa individual. Então, tu precisa ir mais na parte humana mesmo. Tu precisa entender como que tá aquele corpo, entender a rotina, colocar uma anamnese, aplicar uma anamnese muito bem feita, não deixar subentendido. Precisa entender mesmo o que tu faz, como que é. A menina tem uma dorsiflexão, tem alguma coisa encurtada, enfim, entender por que daquilo. Sabe, a menina tá com o pé pronado. Investigar bem. Investigar. Por que tu já nasceu assim? Foi? Por que tá acontecendo? Por que tá assim, né? E basicamente isso. Tu precisa, primeiramente, treinar, né? Saber, entender do treinamento, entender as peculiaridades e as prioridades da tua aluna, do teu cliente. Então, isso que tu precisa. Principalmente o lado humano também, né? Acho que sim. É muito importante, né? Que é interessante não, é crucial tu saber entender de pessoas, né? Pra que tu consiga poder desempenhar um bom papel e não ficar só naquela tabela, naquela coisa mais comum que a gente vê, porque senão tu cai no limbo, né? E quando tu entende pessoas, tu consegue ter outros critérios, tu entender a situação de vida delas todas e levar isso em consideração. B, mais alguma pergunta que tu tenha nesse momento agora? Cara, não, acho que dá pra tocar as tuas agora. As minhas já foram. Já perguntei. Tá, tranquilo. Bruno, a gente tem aqui várias perguntas sobre preparação, como é que funciona a tua preparação de básico mesmo, assim, desde a questão de alimentação, a questão dos teus treinos, a questão até mesmo o que tu usou para poder performar dentro do esporte, mas também a gente tá gostando muito de conversar contigo aqui sobre a parte de treinamento, tá? Treinamento para as mulheres e algo que eu acho que tu tá muito mais voltada a te expor hoje na questão do treinamento, né? Eu gostaria que tu falasse assim, então, pra pessoa que tá vendo ali. Pô, comecei com o meu Instagram do zero hoje. Te admiro, Bruna. Tô te seguindo. Tu é treinadora específica em mulheres. Eu também quero ser. Como que eu faço no passo a passo do meu Instagram, do meu YouTube, das redes sociais que eu uso, pra eu conseguir criar uma autoridade e escalar isso da forma que tu escalou? Certo. Então, primeiro passo é aparecer, né? A gente precisa... quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa criar uma rede social, uma conta, onde tu comece a colocar as tuas provas sociais, que é o que a gente tinha conversado também. Então, pode falar. E se eu ainda não tenho um corpo tão legal, mas eu tenho bastante conhecimento, só tinha vergonha de aparecer? Certo, então tu vai ter que perder a vergonha de aparecer. Então, tu tem bastante conhecimento, então o que eu te sugiro? Aplica o teu conhecimento em alguém. Ah, mas a pessoa não tem condições de pagar. Então, tu vai ter que doar essa tua consultoria para alguém. Então, é isso que tu vai fazer. Tu vai
entregar para essa pessoa, fazer uma parceria com ela, que você vai entregar todo o teu conhecimento, um planejamento para ela de treino, de alimentação, ou se não tem alimentação é só o treino, ou enfim, tudo que tu tem para entregar na tua consultoria, que vai causar uma mudança nela, vai causar essa transformação nela, para que tu consiga divulgar. Então, a partir do momento que tu começa a divulgar esse trabalho, tu vai ter essa prova social para poder postar. E o que tu vai colocar lá nas tuas redes sociais? O teu dia a dia. O que tu faz? Né? O que eu faço? Eu treino, o que eu como, que horas eu levanto, os alimentos. Tu vai colocar de uma forma que as pessoas comecem a te conhecer. Então, primeiro precisa se posicionar. Então, se tu não tem um corpo legal, tem conhecimento, eu vou ter que aplicar em alguém. Então, a pessoa não te conhece, a pessoa não tem condições, que seja um amigo, que seja alguém, que seja algum aluno da academia mesmo, que tu sabe que tem potencial, aplica o teu conhecimento nele e espera o tempo passar. Só que, enquanto isso, tu vai movimentando o teu Instagram. Até que tu tenha essa prova social para poder mostrar, né? Porque a transformação a gente sabe que demora, mas não, a gente não fica de braços cruzados nunca. A gente vai atrás de informações que possam agregar cada vez mais no treinamento e no marketing do teu Instagram. Então, primeira coisa que você vai fazer, além, né, de aparecer, de perder a vergonha, de postar tudo isso, tu vai ter que começar a interagir com o teu público. Tu vai ter que conversar, entender as dores deles e começar a mostrar o teu trabalho para que o público que tu quer trabalhar cada vez te siga mais. Porque assim, ó, às vezes tu tá colocando alguma coisa que... Eu vou dar um exemplo, ó. Numa hashtag, a gente vai lá, posta um antes e depois, um resultado e coloca uma hashtagzinha lá, consultoria online. Quem é que vai procurar consultoria online pela hashtag? É que já tem consultoria online. Não é quem quer uma consultoria online. Então, tu precisa mais ou menos saber direcionar isso também. Saber atrair quem você quer. Então, isso tudo também através da tua mensagem no Instagram. Então, poderia ser mais específica, não consigo pensar num exemplo agora para dar. Enfim, não vou conseguir lembrar, mas se eu lembrar eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas é isso, tu precisa começar a colocar o que tu quer atrair. Então, a primeira coisa que tu vai te apresentar, vai ficar mostrando lá a tua rotina, as pessoas vão gostar, quem não gostar, melhor que se retire, melhor que nem fique. É verdade. Não, é real. É melhor. Porque é melhor de ficar cancelando a tua exclusividade ali. Exato. Não gostou, pode seguir, vamos seguir. Não tem problema, eu não me importo se a pessoa parar de me seguir porque não tá curtindo, não tem problema, sabe? Eu não me importo, mesmo parente, eu não tenho esse apego, sabe? Não tenho mesmo, não tenho problema. Mas tá no meu Instagram é porque a pessoa gosta, porque a pessoa curte, porque a pessoa pode futuramente vir a ser um cliente teu. Então, isso é uma das partes. Teria um passo a passo muito longo para falar. Não, mas falar acho que ficou bem massa. Deu umas dicas legais mesmo. Deu umas dicas legais, né? Deu. E falando em dica, eu quero continuar um pouquinho aqui nas tuas dicas. Tá, Bru? Eu sou teu cliente agora. Gostei, entendi, vi como é que tu tá trabalhando ali. Só que tem aquele paradigma, tá? Eu queria que tu explicasse um pouco sobre isso. Aquele paradigma de que a gente vai conseguir um resultado ou bota um corpo assim, vou lá fazer consultoria com a Bru, porque a Bru era uma atleta. Então, vou fazer consultoria com a Bru porque eu acho que eu vou conseguir, de alguma forma, com o treino dela, com a experiência dela e com algumas substâncias, assim, diga-se de passagem, eu vou conseguir atingir meu resultado. Eu queria que tu falasse um pouco realmente sobre essas substâncias e quando é o momento ou não de usar ela, para que serve e o porquê que isso é interessante ou não. Porque a gente sabe que isso existe no mundo da estética, existe no mundo. Só que tem muita coisa por trás e muita coisa que tu já falou aqui que é o essencial, que é primordial. Só que, muitas vezes, as pessoas querem queimar essa largada. E, às vezes, nem sabem o motivo Perfeito. que é. E as meninas, ainda mais pela questão do emagrecimento mais rápido, aquela questão de linhas, dessas estratégias, elas também querem e tendem a chegar nisso. Até uma dificuldade de ganhar massa muscular, que tem ali a questão de toda essa questão hormonal do próprio corpo. Essas substâncias que você está falando são anabolizantes, isso, né? Os hormônios. Os hormônios anabolizantes. Ok. Ali. Então, sempre quando uma menina vem me procurar, né? Sempre quando uma menina vem me procurar já perguntando sobre anabolizantes, já é um público que eu não gosto de trabalhar. Por quê? Porque a menina, primeiro, tem que ser avaliada. Tem que merecer usar o anabolizante, sabe?
Tu precisa pelo menos saber treinar, tu precisa ter uma rotina, tu precisa ter um tempo, tu já precisa ter uma maturidade muscular. O que eu falo pra menina? Quando alguém te perguntar se tu usa anabolizante, aí é o momento de tu começar a usar. Boa. Sabe? Porque assim, ó, tu já treina bastante tempo, tu já não tá mais evoluindo. Eu tomei anabolizante para competir depois de 5 anos ou mais de treinamento. Então eu demorei muito tempo, só tomei para competir mesmo, sabe? Foi naquele período. Fazendo uma bateria de exames com o médico, endocrinologista, tudo básico. Sim. Não, na época, quando eu comecei, não. Não? Não. Perfeito. Foi por causa da competição, já estava em cima e já foi direto. Foi por causa da competição, eu nem pensava. Hoje eu penso muito mais, né? Hoje, depois de uns 2 anos, mas quando eu comecei, que eu fui competir, não tinha feito, eu nem pensava nisso, né? Então não tinha essa orientação. Então hoje isso tudo a gente toma bastante cuidado. Mas voltando naquela questão sobre a menina me procurar já querendo tomar anabolizante, eu corto. Primeiro tu tem que eu avalio, eu analiso se realmente tu pode ou não pode. Tem meninas que vêm me procurar, não treinam nem 1 ano e já estão tomando muita coisa. O que geralmente é uma pessoa que quer resultado rápido, né? Isso não existe. É a pessoa que quer o resultado e acredita é o resultado mais rápido. Tem muita coisa pra falar disso, peraí. Vamos Tranquilo. Vamos organizar. Não, é porque assim, ó, a gente quer... Aqui é um canal de informações, a gente não pode ser hipócrita. A gente quer trazer um conteúdo da forma mais relevante possível pro nosso público. A gente já trouxe fisiologista, doutora, a gente já trouxe treinador, a gente já trouxe pessoas que falam de gestão pra quem quer gerir seu próprio negócio, seu próprio comércio. A gente tava agora há pouco falando de marketing, de como gerir o próprio Instagram pra poder crescer. E agora a gente tá falando, sim, da questão de hormônios, do anabolizante, porque é interessante que as pessoas não excluam isso da vida, mas saibam que se eu usar é por A, se eu não usar é por B. Saibam o que é esses hormônios, para que eles servem. Porque quando eu tenho conhecimento, o livre-arbítrio é de cada pessoa que escolher. Mas eu preciso ter esse conhecimento. Sim. Que é. Então, o que acontece? Então, eu falo sempre que é a cereja do bolo. Quando tu já tem um certo grau de treinamento, quando tu já tem uma rotina, e aí a menina quer usar ou para competir. Não tem como ser hipócrita. Para competir, a menina precisa usar o anabolizante para poder ficar competitiva. São raros os casos onde a menina compete sem usar. Né? Tem que ter uma genética muito privilegiada, depende do grau da competição também, do nível da competição. Né? Mas essa questão do anabolizante, se tu não tem uma pessoa para te orientar, para ter esse discernimento assim no início, vai virilizar facilmente. Sabe? Porque tu mal começou a treinar, tu já tá tomando doses que tu nem imagina, às vezes a menina nem pesquisa, já sai tomando tudo. Chega a menina pra mim, testosterona, trembolona. É mais fácil perguntar o que não tomou. É sério. O que a menina não tomou? E aí tu vai analisar o histórico da menina, 1 ano de treino. Já tá perdendo todo o cabelo, já tá com a cara, sabe, o rosto. Impossível, não tem como. A mulher... Nessa parte do treinamento tem que ter muito cuidado. Muito criteriosa, principalmente nas dosagens, né? Tem que ter muito cuidado. E também a questão, todo mundo pergunta, né? Questão da TPC feminina, né? A terapia pós-ciclo também. É diferente do homem. O homem mexe muito na questão do eixo hormonal ali, para voltar. Já a mulher não. A mulher tem que cuidar muito a parte da insulina mesmo. A mulher, quando para de usar, a mulher ganha gordura facilmente. Quando tu tá usando, a mulher se sente maravilhosa, porque tu começa a ganhar força, melhora muita coisa, o tônus, não tem mais celulite. Então, a pessoa tá faceira da vida, a libido aumenta. Mas quando tu para de tomar, começa a vir os problemas. E um desses problemas que mais afeta é o aumento da gordura. Então, com a redução, né, a lipólise acaba causando o quê? A insulina fica muito mais, menos resistente, e aí tu acaba acumulando muito mais gordura, mais facilmente. Então, a menina acaba que vai ter que fazer um pouquinho mais de aeróbico, vai ter que controlar um pouquinho mais a alimentação depois que tu parar de usar, sabe? Então, é tanta coisa, assim, que a gente teria que falar, porque são muitos detalhes, muitos cuidados, que é totalmente diferente do homem. Mas...
Basicamente isso. Pode fazer outras perguntas até, se quiser. Pode. Não, sobre ser Vamos ver se eu com o consigo. uso de anabolizantes, ele seria, dá pra gente ir pra um público um pouco mais leigo, ele seria quase que um aluguel? No caso do teu corpo, porque tu chegou a um extremo do teu corpo, tu teve um desenvolvimento muscular, aquilo que tu conseguiu a partir do anabolizante por algum tempo, seria quase como um aluguel, ou tu consegue manter isso depois? Por exemplo, usei, fiz 1, 2 ciclos, me preparei, passei Chegou um no tempo, nível, depois cheguei no volta. nível, eu retornaria a um nível anterior, ou eu consigo manter aquilo usando dosagens pequenas, ou até mesmo parando de usar? Isso para esclarecer para um público que recém está conhecendo isso. Certo. Você nunca vai conseguir ficar 100% utilizando o hormônio exógeno, né? Então, sempre vai perder uma parte do ciclo. Não seria um corpo de aluguel. Mas tu nunca vai conseguir se manter naquele nível o tempo todo, usando e não usando. Quando você não está usando, se você perder completamente a rotina, vai tudo por água abaixo. Se tu não treinar, não manter a dieta, tu vai perder tudo. Não tem como segurar. Agora, se você usar e continuar numa rotina... Parei de tomar. E continuar numa rotina boa, tu vai perder X percentual que tu ganhou, mas tu nunca vai perder tudo. Tu sempre vai continuar com uma memória, um ganho de massa, tu sempre vai ficar com algum resíduo de resultados que tu teve fazendo aquele ciclo. Excelente. Maravilhoso. Excelente mesmo. Bru, alguma coisa que tu recomendaria pra pessoa hoje, assim, tomei minha decisão, tô treinando há 5 anos, eu tomei minha decisão de realmente eu quero dar uma evolução, dar um passo a mais, quero até tentar competir. Coisas que tu... Assim, eu recomendaria. Até mesmo que tu errou. Não fui no médico antes de entrar numa competição. Isso. Eu recomendo pra ti que tu vá no médico, que tu vá no endócrino, vá em X, se cuide nisso, pra tu poder ter um nível competitivo por mais tempo, por exemplo. Falando agora de atletas. Perfeito. É exatamente essa a indicação. Vai procurar um endócrino, vai fazer todos os exames necessários, analisar tudo antes de começar, porque, em primeiro lugar, a gente sabe que competição, alto rendimento não é saúde, mas o máximo que a gente consiga preservar da saúde, melhor. Então, sempre quando a gente faz um controle, fica muito mais fácil de manter essa saúde em dia, sabe? Então, as pessoas até fazem um bicho de 7 cabeças com anabolizante. Não é um apelo ao anabolizante, sim, tá, sim. gente? Mas não é tudo isso. O problema são as dosagens que as pessoas usam e o pós, o que elas fazem depois. Então, a mulher principalmente, tá falando mais da mulher, as doses são absurdas que as mulheres usam. Então, nessa situação, a menina já treina há 5 anos, eu já cheguei num patamar onde eu não consigo mais evoluir tanto, eu tô sentindo que eu vou remo e não saio do lugar. Vou procurar um endocrinologista, eu vou procurar um treino personalizado, específico, né, para o meu objetivo, e vou fazer tudo dentro das condições que eu tenho e vou me focar e vou conseguir um resultado muito melhor. Mas detalhe, né, não significa que o anabolizante vai, te transformar, porque a menina toma e já pensa que vai virar o incrível Hulk, sabe? Não, tudo é muito a dose. Muito da dose que tu vai utilizar. Então, às vezes, a menina treina há 5 anos, agora eu vou transformar, agora eu vou ficar... Não, gente. A pessoa que já treina há um tempão, homem, por exemplo, que usa, é difícil ganhar. É difícil ganhar massa muscular, não é fácil. Então, não pensa você que tomando ali 10 miligramas, 10 mg de oxandrolona vai virar uma super mulher. Tudo vai muito também da individualidade. Da tua genética também, né? O quanto que tu vai responder ao estímulo da droga utilizada, tudo isso é avaliado. Cada pessoa tem um colateral diferente para tipos de drogas diferentes também. Uma pessoa que toma um Masteron, menina geralmente que usa Masteron, né? Oxandrolona ou Masteron, cada pessoa vai responder diferente. Né? Então, por exemplo, não sei, posso falar. Por exemplo, eu vou usar um Masteron, se eu uso o Masteron, a minha voz já fica zoada. Tipo, a minha voz normal é assim. Mas se eu tomo Masteron, já percebo que a minha voz já vai ficando mais rouca. Então, o que eu faço? Não uso. Mas isso porque eu tenho experiência. Então, cada droga que eu vou utilizar no meu corpo, eu sei como que ela vai responder.
Só que se eu não sei como que eu sei o que ela vai causar de benefícios para a pessoa, mas eu não sei o que ela vai trazer de malefícios. Então o que eu vou fazer? Vou controlar a dose, sempre a dose. Sempre vai controlar a dose, quanto que essa pessoa vai utilizar. Sempre do menos pro mais, né? Nunca uma roleta russa. O que será que vai acontecer com essa menina? Não é assim que funciona. E sempre controlando exames, né? Sempre controlando os marcadores, tem que estar sempre muito bem pontuados ali. Eu acho que justamente por ser tão obscuro, essas pessoas, assim, anabolizante. Não, o que torna também bastante obscuro é que é difícil de ter artigos científicos baseados nos efeitos, porque isso é uma coisa, é difícil de tu pesquisar. Imagina que tu vai pesquisar hoje, tá? Pra você que é da educação física, tu vai expor um N número de pessoas a usar oxandrolona, ou usar durateston, ou usar masteron, enfim, tu vai botar elas a usar isso aí pra ver o resultado que vai ter consequências de prós e de contras isso aí. Sendo que nem passa por uma banca de pesquisa isso aí, tu vai expor uma pessoa a um risco de saúde, isso nem vai, assim, dessa forma, nem vai passar por uma banca de pesquisa, né? Então isso se torna mais obscuro de tu ter mais conhecimento, de estudar e saber essas dosagens, assim, saber como controlar. Por isso que até a gente fala que muito, vai no endócrino, vamos ver isso aí, vamos investigar, e cada pessoa vai ter uma reação, não tem como a gente pegar e fazer uma magia, e isso vai acontecer assim, dessa forma. Mas eu acho que é aí que tá um dos pontos que acho que poderia ser mais falado, poderia ser um assunto mais aberto, porque justamente essa incógnita que fica de não saber onde pesquisar, não ter a informação, que as pessoas vão cometer o erro, por exemplo, na dosagem, que nem a Bruna falou. Onde é que eu vou pesquisar? Quanto que eu tenho que usar? Com quem que eu vou falar? Se eu não tenho dinheiro para ir no médico, eu vou lá, compro a droga, eu vou botar a quantidade que eu acho que eu tenho que botar. Então aí que tá o erro. Nesse caso, eu sugiro que a pessoa não use. Exato, não usa, exato. Tu não sabe, tu não tem informação, tu não tem segurança, não usa. Não, se tem medo, não faz. Mas a desinformação faz que vai dar leva problema. a isso, Não é por né? um profissional, se não é por alguém que entende realmente do que vai repercutir no teu corpo, um fisiologista, um endócrino, um profissional de educação física que é bem experiente nessa área, não vai. Não vai porque é ruim, isso vai fazer um malefício pra ti. E até outra questão também de tu ter alguns históricos familiares, tu tem que te conhecer também, conhecer teus históricos, questão cardíaca, enfim, N questões que, dependendo da dosagem do que tu estiver utilizando, por quanto tempo estiver utilizando, pode sim ou não fazer algum malefício. Algum malefício, né? Isso tudo depende. Vamos pro ping-pong, então? Vambora? Mas já? Passou rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido assim, né? Rendeu. E o ping-pong, bro, é uma coisa bem básica, a gente quer ver a tua reação, tá? Vai ser pergunta assim, é pergunta e resposta. Tu tem mais ou menos uma frase pra falar. Tu tem mais ou menos uma frase pra poder falar pra nós ali. Ou até pode esticar um pouquinho mais ali, tu tem liberdade. Hoje tu é a estrela do espetáculo aqui, tá? B, apresenta pra nós aí o ping-pong. Conduza dinâmica. Ping-pong, cada resposta que tu errar, tu paga R$2. Não, mentira, vai ser só perguntas pessoais assim pra gente conhecer mais um pouco da Bruna. Vamos começar de leve. Qual que é teu estilo de música, teu estilo musical preferido? Todos, não dá pra dizer todos, né? Eu gosto de reggae. Pra treinar, então. O que tu gosta de ouvir treinando? Ou não ouve música treinando? Pitch, gosto de rock. Olha, excelente. Jogou a regra assim. Rock. Comida favorita? Comida favorita. Sushi. Sushizinho, tá em alto. Sushi. Amo. Agora vamos um pouco mais pra nossa área. Algum atleta que te inspirou, que continua te inspirando? Seja homem, seja mulher? Tu mesmo? Uau, não. Tem uma atleta que é a Franciele Matos, né? Que é a nossa Miss Olímpia. A menina é sensacional, a mulher é linda. Vocês conhecem ela? Só do Instagram, assim. Não tem... Tu já teve contato com ela? Conseguiu conversar com ela alguma vez? Sim, num campeonato tive contato com ela. Uma menina super querida, humilde, assim. É a Franciele Matos. E ela é tua favorita até hoje ou tem outro hoje? Hoje é ela. Hoje é ela. Não tenho outras pessoas assim. Hoje é ela. Na época também não tinha uma pessoa que me inspirava. Se puxa, hein, Fran? Não deixa cair essa regra. Que moral, hein? Mr. Olímpia. Eita, vai participar esse ano ela de novo. De novo? Tá bem ela. Tá bem demais. Um sonho que tu tem que tu ainda não conseguiu realizar. Que eu vou realizar, né? Boa. Eu tenho. Um dia eu quero ter um lar ou um local onde eu vou fazer ação social. Eu quero ensinar crianças onde cada pessoa vai participar lá dentro, né? Uhum. E eu quero contribuir com o exercício físico.
vai ter pessoas específicas, mas só para pessoas que não têm condições, sabe? Então, um sonho meu é ficar milionária. Então, esse é o meu maior sonho. E eu vou ser milionária um dia, vocês vão ver. Só um minuto, uma pausa do ping-pong. Tu quer ficar milionária, é isso? É um sonho teu. Não, tu vai ser milionária. Ela vai. Tá. Com a nossa área? Ou tu pensa em múltiplas fontes de renda? Trend, por exemplo. Mais ações de renda. Mais ações de renda. Mais ações de renda voltada para nossa área, principalmente. Mas também quero ir para a parte de... Eu vou construir uma marca fitness de roupas, essas coisas assim. Múltiplas fontes de renda. A chave do sucesso, talvez, atualmente. Parabéns, bro. Obrigada. Tu te considera realizada hoje? Não. Ainda não. Não. Depende da área, né? Mas ainda não me considero realizada. Ainda tem muitas coisas assim que eu preciso realizar. Sou feliz e grata até hoje, pelo que eu conquistei, pelo que eu tenho, mas ainda não me sinto realizada. Eu preciso conquistar mais coisas. E principalmente isso, me tornar milionário. Eu quero me tornar milionário porque eu tenho essa coisa muito grande. Eu vou ter que parar um pouquinho o ping-pong, porque isso é importante pra mim. É uma coisa de infância. É uma coisa de infância, porque assim, ó, tudo que nós somos hoje, tudo vem da infância. Tudo é como a nossa criação, as nossas crenças, tudo que nós fazemos e vivemos, como a gente responde, o que a gente pensa, tudo vem da infância. E se a criança não tem uma boa orientação, a criança se perde, se torna um adulto sem rumo. E eu vejo que o esporte muda. A disciplina vira o jogo e o esporte muda tudo. Então é isso que eu quero. Eu quero um local, construir esse local para crianças, porque através do esporte elas começam a ter disciplina. Então o esporte treina muito isso. E é através disso a gente consegue... Eu não vou conseguir atingir muita gente, mas o pouco que eu conseguir, eu vou ficar tão realizada com isso, que assim, que chega a me dar um negócio na barriga só de falar. Sério. Que massa, chega a dar uma coisa assim, sabe? Porque eu tenho muitos irmãos. E os meus irmãos eu vejo que tem necessidade disso também. Porque se a pessoa se perde, vai muito para as drogas. Hoje a primeira coisa que a pessoa ou vai para as drogas, ou não quer trabalhar. Então eu acho que o esporte muda o jogo, a disciplina vira o jogo. Então é isso que eu quero, sabe? Não me sinto realizada ainda, mas eu vou conseguir. Quero ser milionária. Pô, eu não esperava uma resposta dessa. Assim quebrou. Mas muito bom mesmo. E sim, eu acho que o esporte, ele muda o jogo. Ele tem que ser inserido em todo... acho que tem que ser inserido em todos os âmbitos da sociedade, porque eu tô aqui hoje muito por causa que tive a oportunidade de iniciar num esporte. E eu acho que isso te traz disciplina, te ajuda em casa, te ajuda psicologicamente, te ajuda na autoestima. Eu acho que o esporte, a nossa área, tem isso de sensacional. E também eu trabalhei com crianças carentes. E algo assim é algo que eu pretendo também, assim como tu, levar pro futuro. Que legal. É bacana. Quando vê, a gente faz uma parceria aí. Tu aplica uma coisa que tu sabe, eu aplico uma coisa que eu sei. Tamo junto. Gente, isso. Pra poder finalizar aqui. Bruna por Bruna. Fala um pouquinho de ti. Te define. Fala pra essa câmera aqui, pra esses telespectadores, pra qualquer uma aqui. Do jogo. Essa aqui é a tua. Então, como eu me definiria hoje? Gente, basicamente, tá? Eu sou uma mulher sonhadora, sou uma mulher que gosta de desafios, sou uma mulher que tem muito a aprender e quero tentar contribuir com o que eu sei. Eu sou uma pessoa que ama muito gentileza, gosta muito da comunicação, apesar de ter que melhorar muito isso. Um dia vocês vão me ver falando muito bem. Hoje eu não estou muito bem, mas... um dia tudo tem um começo. E aí eu vou voltar aqui nesse podcast e vou falar, cara... Obrigada pela oportunidade dos guris lá. Que isso. De estar falando aqui com vocês. E tudo começou ali. E hoje é o primeiro que eu faço. Eu vou dizer outra coisa também. Eu neguei vários. Mesmo? Mesmo, olha, juro. Que honra, tô falando. Hein? Que é. Eu disse, não, eu vou encarar esse desafio. Vou falar com os meninos lá, porque eu preciso me desafiar também. Vai arregar agora, Bruna? A Bruna massa. Não é de arregar. Eu sou de enfrentar, eu sou daquele lema assim, ó, se tá com medo, vai com medo mesmo. Azar, vamos pra cima. Então essa sou eu.
Só assim. E sou de falar palavrão, tô me controlando aqui, porque eu sou bem louca, né? Podia ter falado. Aqui é um Azar. espaço livre. Espaço livre aqui, a gente. Eu sou muito da intensidade, assim, de abraçar de verdade, de falar de verdade. Que nem o Johnny me perguntou ali, Bernardo, como é que tu tá? Eu não tô muito bem, não. É verdade. Isso foi muito bom. Os bastidores aqui foi muito bom. Mas muito legal, assim. Obrigado pela oportunidade mesmo. Nós que Nossa, agradecemos a a gente oportunidade que de ter agradece. aqui hoje, Bruno. Cara, foi sensacional a gente muito poder ter bom. esse tempo contigo, que a gente sabe que é muito corrido. Né? Tudo que ela falou hoje que trago verdades, porque eu vi parte desse crescimento dela. A questão da tua família, aquela vez que eu tive a oportunidade de ir na tua formatura lá, foi muito bacana. Deu pra ver, legal. deu pra sentir isso que tu falou agora aqui. E dá pra ver que tu traz muita verdade na tua fala. E é muito legal de ver os teus sonhos e ver o quanto tu cresceu, que com certeza isso pode inspirar pessoas. Pensa em mostrar como tu cresceu, como foi a tua trajetória, que eu acho que pode inspirar muitas pessoas e principalmente muitas mulheres. Pra você, e a gente quer trazer mais meninas, a gente tentou trazer atletas de futebol aqui, a gente tá tentando Legal. trazer uma galera. Crescendo, hein? Estamos assim, Muito tá um projeto muito bacana, legal. Parabéns. Só que às vezes é um pouco difícil pra gente, mas é uma honra quando a gente tem alguém bem sucedido, principalmente uma mulher bem sucedida como tu és, né? Uma atleta que também foi muito bem sucedida, agora tu já é ex-atleta, e é muito legal pra nós, principalmente saber que ela negou vários podcasts. Pô, Hoje tá aqui no cara, nosso podcast com o nosso amigo Johnny, e a gente tá muito feliz. A nossa casinha é aqui, e a gente é muito realizado com esse projeto também. E agradecemos a tua participação Muito hoje aqui, obrigada, Bru. meninos. Como a gente pode te encontrar nas redes sociais? Onde tu tá? Instagram, principalmente, @Bru com H Machado. Bru com H Machado. Mais alguma rede social? Principalmente essa. Aí depois só se comunica lá comigo que eu dou o meu WhatsApp. Mas eu não uso o Facebook. Não uso mais. E agora eu quero abrir um canal no YouTube também. Tô pensando Perfeito. nisso. Perfeito, já abre. Não precisa nem pensar, já abre, vai dar certo. A tua dificuldade Que de legal. comunicação tu quebrou hoje aqui, tá? Que bom, E convido a muito gente pra ir bacana. quando convido a Pode gente pra deixar. conversar contigo, se for o caso, tá? Que legal. Vamos fazer essa Deixa troca. por mim. Vamos lá, vamos embora. Vamos fazer essa troca. Então, galera, finalizando o nosso podcast aqui, B, gostaria que tu também falasse teu arroba pra o pessoal poder te buscar nas redes sociais e fechasse nosso programa ali, falando do nosso estúdio, como é que é aqui, como que eles fazem pra encontrar também o Johnny aqui, né? Claro, pode me achar lá no Instagram também, Bernardo Menegatti Personal. O nome é complicado, mas vocês vão conseguir achar. E agradecer ao Johnny, né, por toda a estrutura aqui, na Atos Produtora, né, também consegue achar no Instagram. E agradecer a presença da Bruna, mandou muito bem. Tava nervosa no começo, mas fluiu, né? Fluiu. A gente demais. fica também, a gente é só fachada. E agradecer também aqui o nosso diretor Lucas, sempre dando uma força pra nós. Lucas Menezes sempre. E o nosso novo editor, né? Mandar um abraço pra ele. Mandar um abraço O pro Vini. editor Vini. Obrigado, Vini. Pirulito. Tamo junto. Pirulito, famoso Pirulito. Vamos, Bruno. Galera, muito obrigado. Foi uma honra inenarrável ter vocês aqui. Espero que gostem, curtam, comentem, compartilhem, façam mais perguntas. Manda pros amigos aí, Manda pros gurizada. amigos, apontem alguns convidados mulheres que vocês querem que a gente traga aqui também. Sempre um prazer falar com vocês e até o próximo podcast.